Fala, minha gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque é que você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma caminhada junto com vocês. Bem, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir: inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu joinha, o seu gostei. Acione o sininho para receber as notificações das novas aulas. Comente, faça algum comentário, né? Diga alguma coisa sobre as aulas. E claro, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam de educação financeira. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, a aula de hoje dá seguimento ao que nós temos estudado nas aulas anteriores, ou seja, os tipos de investimento em renda fixa. E hoje nós vamos tratar das debêntures, né? No mercado financeiro existem muitos nomes que nos assustam, que nos dão medo, mas o conhecimento liberta, né? E o conhecimento pode nos trazer alguns ganhos significativos. Por isso, vamos saber o que são debêntures. Pessoal, as debêntures, em poucas palavras, são títulos de dívidas, uma espécie de empréstimo para empresas que as emitem. Não podem ser instituições financeiras ou de crédito imobiliário. Imagine vocês que uma empresa determinada necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou até mesmo para pagar dívidas. Dessa maneira, em vez dela procurar um empréstimo no banco com custos mais altos, ela lança debêntures no mercado para captar recursos, né, através de investidores, pessoas físicas, sobretudo, né? Então, o interessado pode comprar uma debênture e, em contrapartida, ele vai receber os juros sobre o dinheiro que investiu na empresa. Basicamente, meus queridos e minhas queridas, é como se a pessoa que investisse se tornasse um credor da empresa. Ou seja, ela, né, teria uma dívida com este investidor. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, o tipo de rentabilidade das debêntures segue os tipos de rentabilidade, não é, da renda fixa nessas três formas. Pré-fixada, onde inicialmente possui uma taxa de juros anual definida aí no início do contrato, logo te ajuda a perceber ou estimar quanto você vai receber lá no final, né, do vencimento do papel, do investimento. Tem a pós-fixada, né, que parte ou define um indicador como CDI, IPCA, Selic, né, como referência de remuneração. Então, o retorno, claro, vai variar, né? Ou seja, vai estar sujeito à flutuação do mercado ao longo do período que você investiu. Então, são 2 anos, 3 anos? Quantos anos são? Né? Ao longo desses anos, existe o sobe e desce do mercado. Então, uma hora você vai estar ganhando muito, outra hora ganhando menos, né? Outra hora perdendo, né? Você tem que se ligar nisso aí. E a híbrida, que mistura um pouco da pré-fixada com um pouco da pós-fixada. Ou seja, existe aí uma taxa de juros anual já definida logo no início do contrato. Além disso, é somado um desses índices, né, da pós-fixada.
Portanto, a flutuação do mercado vai definir o seu ganho. Claro, você já sabe ali, eu vou estar ganhando, eles estão me pagando 10%, né, de juros, né, ao longo do período. Mas, além disso, eu vou estar recebendo uma taxa em cima ou do CDI, ou do IPCA, ou da Selic, né, deste período aí, tá certo? Isso é muito importante que vocês fiquem sabendo. Quais são os tipos de debêntures? Existem 7 tipos de debêntures. O primeiro tipo são as comuns, né? Que é um investimento de renda fixa, tributável, cujo rendimento pode ocorrer de forma pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Elas estão entre as principais encontradas no mercado, justamente por não apresentarem condições específicas ou diferenciadas. As incentivadas recebem esse nome porque conta com um chamado incentivo fiscal, portanto, são isentas de imposto de renda. Normalmente, as emissoras, né, as empresas emissoras, né, são empresas de infraestrutura que recebem os incentivos do governo federal, estadual ou municipal, né, devido à sua relevância para a população, tá bom? Ou as debêntures conversíveis, como o próprio nome diz, né, nos possibilita ou tem como característica a possibilidade, né, de o pagamento ser, digamos, convertida em ações da empresa, né, das quais, né, ou da qual você comprou a debênture. Isso é bem interessante. Ao invés de você receber dinheiro, você diz, eu quero aí, né, o total do valor que eu vou receber em ações ou uma parte do que eu vou receber em ações da própria empresa, né, que você comprou as debêntures. As simples são exatamente o oposto das conversíveis. Na prática, né, é aquela que não pode ser convertida em ações. Portanto, né, você vai receber, né, na forma de pagamento a importância financeira correspondente ao que rendeu ao longo do período. As permutáveis, né, permitem, né, a conversão em ações, mas não em ações, né, da própria empresa que você comprou as debêntures. Você pode converter em ações de outra empresa, de outro ramo de negócio. Imagine que você tem, digamos, você comprou debêntures da Taesa, mas quando você for receber, você quer uma parte dessas ações, você quer em ações, do seu valor, em ações da Petrobras. É isso, tá bom? Então, nesse caso, as condições são sempre definidas ali no contrato, você tem que ficar ligado, tá bom? Existem as debêntures perpétuas, e elas recebem esse nome porque não tem um prazo exato de vencimento. Portanto, né, o empreendimento não precisa fazer a devolução completa do valor em um momento específico. Em vez disso, o investidor recebe uma remuneração contínua, né, de acordo com as condições definidas lá no início do contrato, tá bom? Que está lá no contrato. E as participativas, finalmente, oferece ao investidor uma participação nos lucros do negócio. Ou seja, o rendimento é pago pelo acesso a esse tipo de resultado da empresa, segundo as condições previstas no contrato, tá bom? É como se fosse o pagamento de dividendos ou de juros sobre capital próprio, alternativas que estão disponíveis normalmente, né, no investimento em ações, mas que esse tipo de debêntures também oferece. Tá certo, pessoal? Então, como todo tipo, né, de investimento, existem vantagens e desvantagens. E existem riscos, mas também existem, né, benefícios. Então vamos ver quais são eles, tá bom? Bem, quais são as vantagens? Por ser uma renda fixa, ela oferece alguma previsibilidade, não é, de quanto eu vou estar recebendo lá no finalzinho. Outras vantagens é que algumas oferecem garantias reais flutuantes subordinadas, tá bom? As reais
são relativas a ativos da empresa. Ativos, ou seja, ações e valores da empresa. As flutuantes prevê acesso a bens da empresa. Olha que coisa interessante, né? Que vai estar sendo usado pelas empresas, mas que você pode ter acesso a eles também. Vai depender, né, do que você quer para o seu presente ou futuro. E as subordinadas dá preferência ao pagamento, né, ou ao pagamento de acionistas, tá bom? Então, algumas são isentas do imposto de renda, algumas, como eu mostrei aí, tá bom? E as desvantagens, gente, ó, é crédito privado. Logo, existem riscos de crédito, né? Imagine se a empresa não conseguir arcar com o compromisso que fez com vocês, né? Lá no final do prazo, né? Então, outra coisa, não são cobertas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil. Não tem isso aqui, tá certo? Há uma baixa liquidez, ou seja, desfazer-se dessas debêntures, exige que os investidores, na maioria dos casos, né, esperem até o fim do prazo. E existe o risco de fluxo de caixa, em que a empresa não possui condições de pagar, né? Então, isso a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ler os contratos, né? Para não estar entrando numa fria, tá certo? Mas vamos continuar. Bem, a tributação das debêntures vai variar conforme o tipo de debêntures, pois, como eu já mostrei, existem títulos que são isentos. Contudo, quando tributados, né, ou tributadas, a incidência do imposto de renda acontece com uma alíquota progressiva conforme o tempo de aplicação e conforme a tabela aqui embaixo, né? Então, se você deixou até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Se você deixou acima de 720 dias, 15%, tá certo? Bem, como escolher as melhores debêntures, né? Então, eu sempre digo que a melhor maneira de escolher qualquer tipo de investimento é dando preferência a seu perfil de investidor, não é? Você tem que olhar qual foi o perfil que você definiu, né, lá na sua corretora. E claro, ao seu planejamento financeiro. Em quanto tempo você quer ter o retorno sobre este tipo de investimento? Contudo, né, quando se trata de debêntures, é bom levar em conta, né, 3 aspectozinhos na hora de escolher. Primeiro, prazo. Segundo, rendimento. Terceiro, emissor. Então, ó, o prazo do vencimento do título deve ser compatível com o planejamento que você fez. Isso é fundamental para evitar uma retirada precoce, né? E um possível título com a venda do título antes do seu vencimento. O rendimento, né? Considerando, portanto, a data de vencimento, seu planejamento, os riscos e o seu objetivo, é preciso entender se o rendimento é vantajoso ou não. Nesse momento, né, veja, vale a pena, né, comparar com outros tipos de investimento. Às vezes ações pagam mais, ou outro tipo de investimento de renda fixa paga mais, é mais, digamos, vantajoso, né? Você tem que se ligar. E claro, tem que olhar para o emissor. Quem é que está oferecendo esses papéis no mercado? Então, escolher bem o emissor da debenture é uma forma de garantir certa segurança ao investir, já que não há cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né, de até 250 mil. Então, pesquise bem se a empresa é consolidada no mercado, se é capaz de arcar com os compromissos. Pessoal, o dinheiro é seu. Vai doer no seu bolso,
Então você tem que se ligar nisso aí, tá certo? Tem que se ligar bastante nisso aí, tá certo? Então, eu gostaria de terminar essa aula lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, tá certo? Que o objetivo deste canal, né, o Controle Seu Money, é apenas ajudar na sua educação financeira e trazer, claro, informações sobre economia e investimento. Porque o dinheiro é seu, né? Se você perder, vai doer no seu bolso. Claro, se você ganhar, vai ser uma alegria sua, né? Mas você precisa, portanto, ter clareza sobre isso. Eu não indico investimentos para ninguém. Eu apenas, né, forneço informação, educação financeira. Espero que você tenha aproveitado essa aula e até a próxima.